Se você é cristão e quer se aprofundar mais na palavra de Deus e nos seus princípios, esse vídeo é para você mesmo, porque hoje nós vamos falar uma história muito legal. Olá, tudo bem? Eu me chamo Laura, tenho 15 anos. Hoje eu irei contar para vocês como Jesus estava exaltando João Batista. Porque todo mundo sabe que João Batista foi o último profeta e depois veio Jesus. E quando João Batista foi preso, como nós lemos uns capítulos anteriores, Jesus foi para Galileia e começou a pregar o evangelho para as pessoas. E logo depois, João, que já estava preso, enviou mensageiros até Jesus para perguntar se ele mesmo era o Messias que nós estávamos esperando ou devemos esperar outro. Eu vou contar isso mais a fundo para vocês e nós vamos entender a riqueza das palavras de Jesus. Então, se você quer conhecer isso mais a fundo, vem comigo e nós vamos entender isso juntos, que você não vai se arrepender. E você vai encontrar essa história no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 19, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Quando acabou de dar essas ordens aos seus discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando viu falar de Jesus, do que Cristo fazia, mandou que alguns de seus discípulos fossem perguntar a ele: "O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Jesus respondeu: "Voltem e contem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim." Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês, viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito do que as escrituras sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele." Desde os dias de João, anunciava sua mensagem. Até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João e Elias, que estavam para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça em um grupo que gritam para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Nós cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. E o filho do homem que come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão. E é amigo dos cobradores de impostos e de todas as pessoas de má fama. Porém, pelos seus resultados, que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, gente, agora eu vou fazer a reflexão dessa história. Nós precisamos saber também que João foi o último profeta antes de Jesus. Quando o João cumpriu a missão dele, falou sobre Jesus, logo depois Jesus veio. E nós podemos entender aqui que agora eu vou explicar as palavras de Jesus sobre João Batista. Primeiro, João enviou os mensageiros, como já falei, que para Jesus para confirmar se ele era mesmo Messias, porque João, quando estava preso, ele estava em dúvida, será que Jesus era mesmo o Messias? E Jesus dá uma resposta clara, objetiva e sem deixar nenhuma dúvida. Todos nós já sabemos que Jesus realmente era o Messias confirmado por Deus. E Jesus dá essa resposta também para confirmar a João que a sua missão, a missão dele de João, foi realmente cumprida, que era anunciar as boas novas de Jesus, que o Messias está chegando, aquela frase famosa que todos nós conhecemos. E aqueles milagres que Jesus cita nos versos 5 e 6 são mais uma prova para confirmar para João que Jesus era o Messias, que quando Jesus, lá os profetas do Antigo Testamento falam que ia acontecer muitos milagres, eu já inclusive li vários milagres de Jesus
aqui no meu canal e no Instagram, os milagres de Jesus. Então, nós sabemos que quando o Messias, a Bíblia fala mesmo, que quando o Messias chegar, ia acontecer esses milagres. Então, é mais uma prova para João ficar tranquilo que Jesus era o Filho de Deus e que a missão dele tinha sido cumprida. E Jesus fala mais, tipo assim, quando os mensageiros foram embora, João ficou tranquilo. Agora ele volta para os discípulos, para as pessoas que ele estava compartilhando lá, quando os discípulos de João chegaram. Ele disse assim: o que vocês foram ver no deserto? Relembrando aqui os versos 7 a 9. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Caniço, pra quem não sabe, é um pé de cana bem fininho, né? Que foi balançado pelo vento, alguém com roupas finas. João Batista não usava roupas finas. Não sei se eu já li nesse evangelho, mas se eu não for, vai ter no outros que eu vou ler. Que João usava roupas de pele de animais, entendeu? Então ele não tinha roupas finas. Jesus fala, as roupas finas eles usavam nos palácios. Pessoas que moravam nos palácios usavam roupas finas. Então ele continua: o que vocês foram ver um profeta? Sim, mais do que um profeta, Jesus estava falando. Porque João era o profeta que anuncia a vinda de Jesus. Então, Jesus quis dizer que ele foi anunciar a mensagem mais importante antes da chegada do Filho do Homem, o Filho de Deus, né? A mensagem de João Batista, né? A própria mensagem de João Batista que fala que o Filho de Deus ia chegar, que ele ia salvar as pessoas, ia batizar com o Espírito Santo, que João falava, né? Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. E logo depois, Jesus ia vir com a mensagem da salvação, que é a mensagem principal de todas, a mais importante de todas, né? Até a mais importante, claro, que é da mensagem de João Batista, que é a mensagem da salvação, que eu já li várias vezes para você, a mensagem da salvação, que o Filho do Homem, Jesus, veio para salvar as pessoas. E continuando lá, ele continua que ele criticando os seres humanos, lá nos versos 16 e 17, da forma infantil, que eles ouviam os profetas. Porque eu vou ler ainda o Velho Testamento, porque eu comecei no Novo Testamento primeiro, depois, como já falei, vou ler no Velho Testamento. E quando eu leio, claro que vocês também podem ler, vocês são livres, que lá no Velho Testamento os profetas falavam, né, da vinda de Jesus. Isaías principalmente, né, fala muito ele profetizava, sem falar o nome de Jesus, ele profetizava a vinda de Jesus, que ele ia sofrer e morrer por nós, nos salvar. E Jesus falava, né, que essas pessoas que ouviram os profetas tratavam de forma infantil, porque assim, ele compara aquelas crianças que falavam, ele comparou crianças cantando assim: nós cantamos músicas felizes de casamento, mas vocês não dançam, não se alegram. Ou ainda, nós cantamos músicas de funerais para velórios e vocês não choram. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que não há como pregar o evangelho de modo que ele seja bem compreendido por aquelas pessoas lá das épocas de Jesus, dos profetas. Porque aquelas pessoas tinham a mente muito fechada, sabe? Era muito fechada a mente daquelas pessoas para ouvir as boas novas, as profecias, então eles não entendiam muito bem. Mas aí Jesus fala que são felizes os que aceitam a palavra de Jesus, entendeu? Então, se a gente tem que ter essa certeza, porque a gente só vai ser feliz se a gente vai ter essa felicidade se a gente aceitar a palavra de Jesus, que é a Bíblia, entendeu? A palavra que ele prega pra gente obedecer os mandamentos, entendeu? Obedecer a Jesus, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Então um beijo e até a próxima!